Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para trazer uma pequena reflexão em dias que nós estamos vivendo confinados, né? Aguardando esse tempo, os desdobramentos das coisas que estão acontecendo, como serão, com um certo medo no mundo, incertezas, e nós cristãos temos a Cristo, né, que nos alimenta, nos abençoa. E eu queria deixar aqui uma pequena reflexão acerca desse tempo do qual o Espírito Santo tem falado comigo sobre orar com entendimento. É algo que o Senhor vem falando, é algo que eu estou ouvindo, já não é de hoje. E quando eu falo sobre isso, rapidamente queria citar alguns textos para que pudesse falar desse assunto. O primeiro deles está em Colossenses 9, capítulo 1, versículo 9. Paulo dizendo assim aos irmãos de Colossos: por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês, e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Outras versões, talvez a NVI também vai falar sobre lugar de inteligência, sobre compreensão. E dentro desse assunto eu queria falar de... o assunto poderia se estender bem mais, obviamente, mas 3 palavrinhas que eu vou me deter numa só por enquanto, e essas 3 palavras são chaves, são fundamentais para aquilo que eu acredito que podemos ter como uma vida de oração, orar com entendimento. A primeira palavra é posição, a segunda é natureza e a terceira é autoridade. E eu queria me firmar na primeira posição, tá? É verdade que a nossa oração, e todos nós queremos ter uma oração eficaz, uma oração que funciona, algo que a gente possa saber que Deus nos responde conforme a gente pede. O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente citou, ele fala de 2 palavras muito importantes naquilo que ele disse aos irmãos de Colossos, os colossenses. Ele usou a palavra sabedoria e inteligência. Sabedoria é a capacidade da gente perceber, intuir, também de intuição, o que o Senhor tem depositado, colocado no nosso espírito, né? Perceber a vontade de Deus em nosso espírito. E a inteligência tem a ver com a compreensão, né? Que, como eu disse, a NVI cita, pelo menos a NVI eu lembro que cita espírito inteligente para compreensão, inteligência espiritual para compreensão espiritual. E a inteligência tem a ver com compreensão daquilo que foi depositado em nosso espírito. Ou seja, Cristo foi depositado em nós. E se a oração não estiver relacionada à vontade de Deus, então a nossa oração não é eficaz. A palavra fala em Lucas 11:1: e aconteceu que, estando eles a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. A verdade é essa: nós não sabemos como orar. Nós não temos essa capacidade. E olha que Jesus ensinou, né? A verdade também é essa. Jesus não disse assim: orar é falar com Deus, fala aí com Deus, pede para Ele, seja honesto, tenha um coração íntegro, apaixonado, sincero. Orar é ser sincero com Deus. Não. Não sabemos como orar. Não tem a ver com um estado sentimental, não tem a ver com um monte de coisas que a nossa alma possui, mas tem a ver com o nosso espírito. Então Jesus disse assim, anotem isso:
e ensinou eles a orarem, né? Como João tinha ensinado os discípulos dele também a orar. E é interessante que Jesus também não disse assim, orem o que João ensinou. Jesus ensinou uma oração eficaz. Por quê? Porque o Pai quer que a gente ore coisas que seja respondido, coisas que tenha resposta. E da mesma maneira, veja o que diz Romano 8:26. Também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que haver de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos orar como convém. Até sabemos orar, mas não sabemos orar como convém. É um outro nível. Então, estamos em tempo que precisamos orar. Estamos em tempo que a nossa única arma para combater o que tem pela frente é a oração. Agora, como eu disse, eu poderia ficar aqui um bom tempo, mas eu quero fazer só uma reflexão. A oração que Deus responde, ela tem esses 3 aspectos fundamentais. Ou seja, orar desde minha posição em Cristo. Nunca vamos nos esquecer que nós estamos posicionados nele. O que isso quer dizer de maneira prática? É o seguinte, é que a oração tem a ver com o conhecimento do caráter de Deus. A oração não tem a ver apenas com palavras, não tem a ver apenas com quantidade de tempo, e a oração também não tem a ver com lugar, né, onde eu oro. Então vamos lá, se não tem a ver com palavras bem elaboradas, que a gente constrói. Já viu alguém que ora bonito? Diz, nossa, essa oração desse cara é bonita. Necessariamente pode ser que ele não está tendo uma oração eficaz. Não tem a ver também com a quantidade de tempo. Se eu orar dia e noite, alguma coisa vai acontecer. Como se nós pudéssemos encurralar a Deus através da oração e Deus ficasse refém. Tá. E também não tem a ver com lugar. Esses são aspectos que a oração tinha muito forte antes da cruz, no antigo pacto. Agora, a oração eficaz que Deus nos ensina nesse tempo tem a ver com a pessoa que estamos nos relacionando. João 15:7 diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha a condição de uma oração eficaz. Cristo em nós. Se vocês estiverdes em mim, o novo pacto nos traz um entendimento de que Cristo habita em nós. Cristo não anda conosco, Ele anda em nós. Nós não andamos com Deus, andamos em Deus. E isso muda tudo. Isso muda inclusive a nossa perspectiva de oração, porque nós estamos em Cristo. Então ele disse assim: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, ou seja, Cristo em nós e Ele se manifestando e operando e falando suas palavras, Ele, a vida do Filho eterno de Deus que habita em nós, estiverem em nós, suas palavras, da onde nós ouvimos Deus, da onde nós nos comunicamos com Deus, onde nós sabemos qual é a vontade de Deus que está depositada no nosso espírito, onde Cristo foi depositado, então pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Muitos de nós já usamos esta parte do versículo dizendo pedir tudo o que quiser que será feito, mas esquecemos que nós precisamos estar nele e as suas palavras estiverem em nós. Então, estar nele e suas palavras estarem em nós é a condição de uma oração eficaz. A oração antes da cruz tinha características assim: nós íamos num lugar para orar. Depois da cruz, nós somos o lugar da oração. Antes da cruz, nós orávamos por necessidade. Depois da cruz, nós oramos para que a vontade ou a necessidade de Deus possa ser feita.
Antes da cruz eu orava pelas minhas vontades. Depois da cruz eu oro pela vontade de Deus. A minha base está aí. Por isso que eu estou falando sobre posicionamento. Irmãos, nós estamos em dias que nós precisamos ser assertivos. Nós precisamos ter exatidão. Nós precisamos sair de um ponto e chegar ao outro com exatidão. Com um instrumento que afere milimetricamente as coisas, chamado paquímetro. Paquímetro é um instrumento que afere a espessura exata de uma folha de papel, por exemplo. Já não temos mais uma vara de medir, nós temos um paquímetro. E agora aferimos as coisas milimetricamente. A igreja está num tempo para ser assertiva e não mais para orar por qualquer coisa ou por apenas a partir de um ambiente de necessidade. E eu vou explicar isso um pouco melhor. Me permita seguir um pouquinho mais. Por essa razão, nossa oração precisa estar conectada à vontade de Deus. Esse é um quesito, é um critério. 1 João 5,14 diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo à sua vontade, Ele nos ouve. Percebeu? Nossa oração, a oração eficaz, a oração com entendimento, a oração que Deus responde, tem a ver com a vontade de Deus e não mais com a minha. Tem a ver com a necessidade de Deus e não mais com a minha necessidade. Esta é a oração do novo pacto, esta é a oração em Cristo, esta é a oração que Deus responde. Como eu disse, antes nós tínhamos que ir num lugar de oração. Agora nós somos o lugar de oração. Antes nós orava por necessidade. Agora nós oramos para que a necessidade de Deus, ou seja, a vontade de Deus, possa ser feita. E irmãos, é ou não é verdade que nesse tempo a vontade de Deus precisa ser feita no mundo, em nós e através de nós? Então nós temos que ajustar nossos pensamentos ao pensamento de Cristo para ver a oração desde a mente de Cristo e não desde a minha necessidade. Se o Evangelho é apresentado onde o homem é o centro do Evangelho, o que rege a nossa oração será um espírito de necessidade, ou seja, oramos como órfão. Tudo que oramos é por necessidade. Temos necessidade, não temos? Mas eu vou tentar explicar o que eu creio no meu espírito, que é a oração que é eficaz. Eu aprendi uma coisa que diz assim, que quando nós nos ocupamos com a vontade de Deus, Deus se ocupa com a nossa. Lembra daquele versículo que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas? Tem a ver com, uma vez que estamos em Cristo, a nossa prioridade já não é mais nossa vida, não é mais nossa necessidade, mas é a vida de Deus, a vida zoe de Deus, que portamos agora, e as necessidades, ou seja, a vontade de Deus, que possa ser executada a partir desta nova vida que temos em Cristo Jesus. Mas se o Evangelho é apresentado cristocentricamente, meu espírito não é de alguém órfão, porque Cristo está no centro. Não é de alguém órfão, não é de alguém carente, não é de alguém necessitado. Meu espírito está completo nele. 1 Coríntios 6,17 diz assim: quem se une ao Senhor, um espírito é com ele. Aleluia! Então nós oramos desde um espírito completo, por isso a posição. Temos que orar desde uma posição, porque nesta posição nós oramos desde um espírito completo, porque Cristo é completo. Desde um espírito perfeito, porque Cristo é perfeito. Oramos desde um espírito que não tem nenhuma necessidade. Aleluia! Por quê? Porque Deus não tem necessidades como nós. As necessidades são outras, prioridades são outras. Oramos à vontade de Deus. Como que a gente ora depois da cruz, então, para a gente encerrar esse momento que eu tinha tanta coisa aqui para compartilhar? Então nós oramos desde uma posição. Esta posição é completa. Completo. Estamos completos. Você ora desde Cristo e em Cristo todas as coisas são plenas. Porque o apóstolo Paulo pede para que andemos no Espírito e oremos no Espírito. Porque no Espírito eu sou perfeito, completo e nada tenho falta. Você vai encontrar muitas vezes as Escrituras, especialmente o apóstolo Paulo dizendo assim: orem em Espírito.
Por que orar em espírito? Porque você está orando desde uma posição em Cristo. Aleluia! Então nada nos abala. No espírito há testemunho que em Cristo tenho tudo. No nosso espírito há testemunho que em Cristo nós temos tudo. Estamos completos. Eu gosto muito de lembrar o Salmo 23 que diz assim: o Senhor é meu pastor e Ele me completa. Não tenho falta de nada. Ou a versão mais tradicional é: nada me faltará. Mas a versão, a definição mais completa é: eu tenho a Ele, não me falta nada. E não é mentira, porque eu estou vivendo a partir de uma posição. E quando eu vivo a partir de uma posição, eu oro a partir dessa posição. E nesta posição, quando eu oro no meu espírito, em Cristo, eu me incluo na oração de Cristo e eu oro a oração do Filho. Porque uma verdade é: Cristo até hoje intercede junto ao Pai por nós. E sabe, Deus não ouve muitas das minhas orações, mas Ele ouve. Aliás, não é que Ele não ouve, Ele não responde muitas das minhas orações. Ele pode até ouvir, mas não responde, porque eu não sei pedir bem. Mas eu te afirmo que toda a oração do Filho, Ele responde. E há uma importância quando nós estamos numa posição para orar em Cristo, nós entrarmos na intercessão do Filho. Porque quando entramos na intercessão do Filho e oramos o que Jesus está orando, somos respondidos, pedimos o que queremos e Ele nos dá. Por quê? Porque estamos em Cristo e Suas palavras estão em nós. Pedimos o que quisermos. Não é que eu vou pedir o que eu quero, um carro, uma casa, um negócio, isso e aquilo. Não, eu vou pedir o que Ele está pedindo. E quando eu peço o que Ele está pedindo, eu estou pedindo perfeitamente a vontade do Pai. E o Pai responde. Então, a função do Espírito Santo é nos guiar ao conhecimento do que nos foi concedido, Cristo Jesus. Entender a operação do Espírito Santo é uma tarefa muito importante para todos nós. Não buscamos a sensação, buscamos entendimento. Não buscamos apenas sentimentos, né? Sentir, aquele fogo, né? Aquele movimento. Não, nós estamos buscando a operação do Espírito Santo que está conduzindo a nossa intercessão em Cristo para que a vontade de Deus seja feita e então Deus responde aquilo pelo qual nós estamos orando em Cristo. Eu encorajo você a entrar nesse tempo na oração do Filho. Eu encorajo. Ou seja, a nossa responsabilidade não é aqui ensinar a forma de orar, mas de onde estamos posicionados para orar. Não a posição física, mas a espiritual. Olha o que a palavra fala, para a gente encerrar. Todos fomos crucificados juntamente com Cristo. Preste bem atenção e aqui eu encerro minha fala. Sim. O novo pacto tem a ver com a vida de Cristo por inclusão. Eu não preciso mais tomar aquela cruz que Jesus tomou, aquele madeiro, aquela cruz romana, aquela cruz era de Jesus. Mas incluso eu fui crucificado com Ele. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, eu também estava sendo. Mas também, enquanto Jesus estava sendo sepultado, eu também estava sendo sepultado junto com Ele. Também fomos sepultados. E também, gloriosamente, como Cristo ressuscitou, foi ressuscitado, nós também fomos ressuscitados. Mas não acaba aí. Cristo também assentou-se à destra de Deus Pai e agora nós estamos assentados juntamente com Ele. E esta é a nossa posição. Irmãos, eu quero te encorajar a você orar desde esta posição, em Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2, versículo 7. Repito, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Lembra da inclusão? Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E nos fez assentar nas regiões, algumas versões falam, e aqui diz nos lugares celestiais.
porque Cristo foi assentado lá. E sabe, irmãos, onde nós estamos é esta posição, nós estamos em Cristo. Nós estamos numa posição que não tem nada a nos afligindo acima de nós. Cristo assentou acima de tudo e de todos e nos colocou aí nesse lugar. Todas as coisas estão como estrado dos seus pés. Nada pode nos tocar num lugar completo. Nada pode nos abalar num lugar onde estamos pleno em Cristo. Te encorajo a sua oração ser uma oração linkada, associada, perfeitamente concentrada com sabedoria e inteligência espiritual para que a gente descubra a vontade de Deus. Posso ler de novo então para a gente encerrar o texto que eu li, Colossenses 1:9? Por esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Precisamos conhecer a vontade. Agora, como é que eu conheço a vontade? Em Cristo. Porque o único que conhece a vontade do Pai é o Filho. Nós estamos no Filho, permanecemos no Filho. Suas palavras permanecem em nós. E aí nós descobrimos sua vontade e agora oramos a partir não da minha vontade, da minha necessidade, mas eu oro a partir da vontade e da necessidade de Deus. Em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Toda a sabedoria, percebendo perfeitamente tudo que foi depositado dentro de mim. E a inteligência espiritual, porque perfeitamente eu estou compreendendo. É com compreensão. Eu não só sei de uma verdade, eu compreendo a verdade. Porque quando a gente não sabe uma coisa, mas não compreende ela, nada acontece. Eu posso saber muita coisa acerca de Deus, mas se eu não compreendo, sabe, eu vou encerrar dizendo o seguinte: acerca das coisas de Deus a gente precisa, preste bem atenção nesse movimento, aprender e compreender. Precisamos aprender e compreender. Aprender e compreender. Eu preciso não só parar no primeiro estágio. Eu não preciso só aprender acerca de Deus. Eu preciso compreender. Compreender tem a ver com prender o que eu aprendi. Aprender para aprender. Ou para aprender também. Sabe que a palavra aprender tem duplo sentido. Duplo sentido. Eu aprendo e prendo. Então, eu queria deixar essa palavra para os meus irmãos queridos que estão vivendo esse tempo. Orar desde uma natureza e depois orar desde uma autoridade. Mas vamos ficar na posição. Estamos posicionados em Cristo. Nada pode te abalar. Você não ora desde uma necessidade de um coronavírus que está afligindo o mundo. Você ora desde um ambiente completo. As pessoas perguntam assim para mim: tem medo do coronavírus? Tem medo da morte? Não. Sabe por quê? Porque eu já morri. Como um morto pode ter medo de morrer outra vez? Eu já morri. Gálatas 2:20 diz: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Eu vivo agora uma outra vida, não vivo mais a vida bios apenas, embora estou num corpo, sim, que está em processo de transformação. Mas a vida que vivo agora, diz Gálatas 2:21, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Já não vivo mais essa vida só. Ainda que está nesse corpo, que me lembra muito a vida bios, a vida do meu pai e da minha mãe. Eu sou fruto dessa conjunção, desse amor entre eles. Mas depois que eu nasci de novo, a Bíblia diz que quem é nascido de Deus é espírito. Espírito é. Eu tenho uma nova vida e eu já não vivo mais naquela vida. Estou vivendo em Cristo e vivendo em Cristo eu estou posicionado. E posicionado a minha oração é a oração do Filho. E o que o Filho pede, o Pai responde. Te encorajo a você nos próximos dias a orar o que o Filho está orando. Eu não sei orar, temos o Espírito Santo.
O Espírito Santo nos conecta ao Filho e faz a gente ser um na oração. A oração desse tempo não é uma oração por necessidade, é uma oração por vontade. Qual é a vontade de Deus? Temos que descobrir. Com sabedoria e com inteligência espiritual. Descobrir a vontade de Deus. Há uma vontade de Deus para ser executada no mundo. Igreja do Senhor, desperta. Igreja do Senhor, se posicione. Não ore desde uma orfandade, de uma necessidade. Inclusive não reaja às pessoas a partir desse ambiente. Não responda às pessoas sem responder a partir de uma posição em Cristo. Porque senão você vai responder com as mesmas angústias que todo mundo sente. E como um angustiado poderá resolver outro? Ajudar a resolver a vida do outro? Como um cego poderá ajudar um outro cego a ser guiado? A não ser que estou em Cristo, suas palavras estão em mim, e tudo o que eu pedir, o Pai responde. Quem está pedindo? É o Filho. A oração corporativa do Filho que está na igreja, no corpo, sendo movimentada pelo Espírito nesse tempo, para que toda a vontade de Deus seja feita. Que Deus te abençoe. Espero de alguma maneira te edificar e te abençoar, porque eu estou vivendo os meus melhores dias sem medo. Que oportunidade linda Deus está nos dando a partir de agora, quando Ele nos colocou na nossa casa, para a gente ouvir a Deus a partir do nosso espírito. E então dar uma resposta ao mundo que está aterrorizado, com medo e cheio de incertezas. A igreja é a luz que está saindo debaixo dos lugares escondidos, dos escombros, e sendo colocado num lugar alto para que brilhe a luz do Senhor. Luz da terra, luz do mundo, sal da terra. Que Deus te abençoe e nos vemos em Cristo.